Em uma terra bem distante, que para chegar lá você precisa embarcar em um navio e navegar milhares de léguas até chegar numa ilha, onde você entra em um avião amarelo, voa muitas milhas até passar por cima de uma floresta. E nessa floresta, tudo é muito especial. E logo depois da floresta, existe uma grande montanha, onde reis e piratas escondiam seus tesouros para ninguém encontrar. E bem abaixo tem uma pequena cidade circular, onde vive o João do Tesouro, que ama aventuras. Feche os olhos que vai começar a história de hoje. Episódio 1. O João do Tesouro. João é um menino curioso, daqueles que gostam de prestar atenção em tudo. Ele percebe coisas que quase ninguém percebe. Uma pegada diferente no chão de terra, um desenho estranho numa pedra dura, uma árvore com galhos tortos que parecem apontar para algum lugar. Ele gosta de parar, olhar, ouvir e imaginar. Às vezes ele fica quietinho, só pensando. Ele tem os olhos atentos, uma mente cheia de ideias e muita coragem. E é gentil, gosta dos amigos e pensa antes de agir. João acredita que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente vê todos os dias. E talvez ele esteja certo. João não vive suas aventuras sozinho. Ele tem dois grandes amigos. Theo, um menino forte, leal e sempre pronto para ajudar. Theo anda com passos firmes, gosta mais de ouvir do que falar. Quando fala, costuma dizer coisas importantes, do jeito dele, simples e direto. E Clarice, menina inteligente, curiosa e cheia de ideias. Clarice gosta de fazer perguntas, gosta de pensar bastante antes de decidir. Quando está pensando, mexe as mãos, como se estivesse desenhando. Os três juntos formam um trio inseparável. Onde um vai, os outros vão também. João estava de férias e, apesar de gostar desse tempo livre, parecia que ele e seus amigos já tinham explorado tudo. Ele já conhecia os caminhos da floresta, já tinham subido em árvores, já tinham atravessado pequenos riachos, já tinham inventado brincadeiras novas. Mesmo assim, João sentia que ainda faltava alguma coisa. Até que um dia, João foi à casa do seu avô, o Joãozão, levar os docinhos que a sua mãe tinha feito. A casa do avô era antiga, tinha cheiro de madeira, café passado e coisas guardadas há muito tempo. O assoalho rangia quando João andava. As janelas deixavam a luz entrar bem devagar. Enquanto caminhava pela casa, João reparava nos objetos. Quadros antigos, baús fechados, livros grossos com capa dura. E sem querer, João abriu uma porta que quase nunca ficava aberta. Era um quarto pequeno, meio escuro e silencioso. Lá dentro, João viu algo diferente. Sobre uma mesa havia vários mapas. Não era apenas um, eram muitos. Mapas grandes, mapas pequenos, mapas dobrados, mapas enrolados. Alguns estavam amarelados, outros tinham cantos rasgados. Alguns pareciam muito antigos. João chegou perto, passou os dedos pelo papel, sentiu que alguns mapas eram mais grossos, outros mais finos. Havia mapas com linhas tortas, mapas com símbolos estranhos, mapas com X desenhados em vários lugares. João sentiu o coração bater forte. Ele percebeu que aqueles mapas não eram comuns. Pareciam contar histórias, pareciam guardar segredos, mas um mapa chamou muita atenção. Era diferente dos outros, tinha vários caminhos desenhados e 7 X marcados. João pegou seu caderninho,
sentou devagar e começou a copiar, a desenhar tudo com muito cuidado. Ele copiava uma linha, parava, olhava de novo, copiava mais um pouco. Não queria errar nada. Enquanto desenhava, João imaginava os lugares, florestas, cavernas, pontes, água correndo. De repente ouviu um barulho atrás dele. Era o passo do avô. João se assustou. Guardou o caderninho rápido. Saiu do quarto sem fazer barulho. E o coração batia forte. E o avô nem percebeu nada. João saiu tão rápido que esqueceu até de deixar os docinhos para ele. Mais tarde, João mostrou o mapa aos amigos. Eles se sentaram no chão, abriram o caderninho. Mais tarde, João foi contar a novidade para os amigos e abriram o caderninho, olharam com atenção. Clarice apontava os detalhes. Theo ficava quieto observando. Agora, eles tinham algo novo para explorar. Eles combinaram de sair bem cedinho no dia seguinte. João ficou tão animado que quase não conseguiu dormir. Virava na cama, pensava no mapa, pensava no X. Quando o dia amanheceu, João disse para a mãe que ia brincar na floresta. Encontrou Theo e Clarice. Mostrou o caderninho mais uma vez com o mapa e nele havia 7x, até chegar a um possível tesouro. O mapa mostrava que o primeiro X ficava em uma caverna, em que eles já tinham visto. Sabiam que não era muito longe, era na floresta. E eles foram até essa caverna. Era uma caverna escura, escondida bem no meio da floresta. Eles caminharam até lá. E o som da floresta foi mudando. Os pássaros ficaram mais quietos, o vento quase não passava. A entrada da caverna era fria, o ar era diferente. Foi então que perceberam que tinham esquecido as lanternas. Por um momento, ficaram parados. O lugar é escuro, silencioso, mas eles não desistiram. João viu pequenas luzes piscando numa parte da caverna, bem fraquinhas, mas bonitas. Eram vagalumes. João teve uma ideia. Colocou alguns vagalumes dentro de uma garrafa transparente. Agora, eles tinham luz. Entraram devagar. O chão era irregular. As paredes eram frias. O som dos passos ecoava. Quanto mais andava, mais o silêncio aumentava. De repente perceberam algo diferente. O ar parecia mudar. O som ficava estranho. Parecia que a caverna ficava maior. Então viram 3 fendas e pensaram, e agora? Em qual a gente entra? Uma ao lado da outra, todas dentro da caverna. Antes de chegar até lá, pararam, ficaram quietos, ouviram o próprio respirar. Ouviram gotas de água pingando. João abriu o caderninho com cuidado e lembrou que tinha escrito uma frase que estava no mapa, bem perto dessa caverna, que dizia: com a voz ele guia e com o som ele seguia. Eles pensaram bastante. Clarice falou baixo, Theo ficou quieto. João respirou fundo, então teve uma ideia. Ele foi e gritou na primeira fenda: o caminho é aqui! E o som voltou uma vez. O caminho é aqui! Era o eco. Foi na segunda fenda. O caminho é aqui! E o som voltou 2 vezes. O caminho é aqui! O caminho é aqui! E agora ele foi na terceira fenda e gritou: o caminho é aqui! E nada voltou. Somente o silêncio. Então eles pensaram: aqui tem saída. E eles se olharam e entenderam. Entraram na terceira fenda com cuidado. O caminho era muito estreito e baixo. O ar era úmido. A cada passo ouviam um barulho diferente. De repente sentiram algo pular perto dos pés. Oh, o que foi isso? Cochichou Clarice.
Quando apontaram a luz à garrafa, viram sapos. Eram pequenos, alguns verdes, outros marrons. Eles pulavam devagar, fazendo ploc, ploc, ploc no chão molhado. João riu baixinho. Os sapos não pareciam assustados, pareciam morar ali. Eles passaram com cuidado, para não pisar em nenhum. Mais à frente, ouviram um som estranho, flap, 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 flap. Algo passou rápido perto da cabeça deles. Aí disse o Theo, era um morcego atrapalhado. Ele bateu a asa numa pedra, depois voou em círculos, parecia tão assustado quanto eles. Logo, o morcego sumiu na escuridão. Eles ficaram parados por alguns segundos, escutando o silêncio voltar, e continuaram andando. Foi então que João viu algo no chão. Era um lampião quebrado. João pegou com cuidado um lampião. O lampião é uma luz antiga. Antes de existir lâmpada, as pessoas usavam um lampião para iluminar o caminho. Dentro dele, colocava-se óleo e um pavio. Quando acendia, ele fazia luz. Mas aquele lampião estava velho, quebrado, sem óleo. João percebeu que aquilo era um vestígio. Algo que alguém deixou ali há muito tempo. Talvez um explorador, talvez um pirata. Clarice passou a mão no metal frio. Theo olhou em volta e disse, alguém já esteve aqui. E eles ficaram imaginando quem poderia ter passado por aquela caverna antes deles. Guardaram o lampião no lugar onde estava e seguiram. O caminho foi ficando mais estreito. O ar começou a mudar, até que bem longe viram um pontinho de luz. Era a saída. A luz foi ficando maior, mais forte, e eles colocaram a mão nos olhos. Quando conseguiram enxergar, viram um céu azul e ouviram o mar. João viu um mato escondido e, atrás do mato, uma ponte. Pois eles estavam bem no alto, não tinha como saltar dali. Depois, nesse mato, viram uma ponte que levava no escorregador de pedra, com água gelada. E eles resolveram pular nesse escorregador. E quando desciam nesse escorregador de pedra, gritavam, tesouro, estamos chegando! E caíram em um lago. Riram, ficaram molhados. E João logo conferiu o caderninho e viu um mapa. Eles tinham chegado ao primeiro X, mas ainda faltava 6X para chegarem ao grande tesouro.